Eu fico impressionado com essa turma nossa, porque eu não sei se é arrogância, né, falta de humildade e tal, ou é incompetência. O uso de cupons escolares municipais para dar acesso à educação básica em escolas particulares, permitindo que as famílias decidam onde seus filhos vão estudar. É uma escola particular, qual é o problema? Isso é uma escola de qualidade. Então não tem nenhum problema, nós não vamos privatizar a educação, não existe esse caminho, nada disso. Agora nós vamos racionalizar o recurso. É muito simples, cara. A gente que aprende a trabalhar com dinheiro e dá valor ao dinheiro, diferente dos políticos comuns que o dinheiro público eles não respeitam, né? Porque o cara não sabe o suor que é para pagar aquele imposto. Como vocês pretendem ter apoio dentro da Câmara Municipal sem o famoso toma lá da cá? Porque não vai ser uma briga por poder, né? Então não vai ser uma briga por cargo. Transporte público gratuito. Se eleito, você pretende ver a viabilidade para implementar ou isso está fora de pauta? Cara, isso no curto prazo é que nem você acreditar em Papai Noel, Chapeuzinho Vermelho. O cara tem medo disso, é da verdade que a gente pode falar. Porque, cara, eu não tenho rabo preso com ninguém. Estamos começando mais um episódio do Ferapod, especiais eleições 2024. Não é isso, Diego? Exatamente. E desta vez estamos aqui com Carlos Medeiros. Seja muito bem-vindo, Carlos. E de antemão, muito obrigado pela disponibilidade de tempo para estar aqui conosco nesse momento para que a gente possa discutir um pouco sobre eleições. Dê seu boa noite, Medeiros. Essa câmera é a sua câmera. A câmera é minha, eu vou levar pra casa. Porra, é bacana demais estar aqui com vocês, Rodrigo, Diego. Sempre que me convidar, eu vou estar presente, porque eu tenho um carinho imenso, né, por esse podcast. Eu acho que fui um dos primeiros, né? Foi, você veio um dos primeiros. E assim, eu fui um dos primeiros, eu acho que Exatamente. Foi o primeiro, assim, podcast. Eu fiz muita live, né, naquele período da pandemia, mas podcast, que eu acho que é um modelo, assim, extremamente bacana. Eu acho que foi o primeiro que eu fiz, foi com vocês. E eu acho, assim, uma delícia, né, porque você tem, né, uma oportunidade de falar com mais tranquilidade. É um verdadeiro bate-papo, né? Eu lembro que da última vez eu só reclamei de uma coisa, tava faltando a gelada, né? Mas agora não pode também, né? Exato. É isso, Medeiros. Pessoal, eu vou passar aqui rapidinho as regras para vocês entenderem. Como todos os outros programas que aconteceram, vamos ter durante 1 hora, o contador vai aparecer na tela, vamos ter 1 hora de conversa política. Após essa 1 hora, se encerra a conversa, porque vai ser igual para todo mundo. E os 5 últimos minutos vão ser as considerações finais. Exato. E o candidato também pode pedir o voto à vontade. Lembrando que isso é uma conversa cordial, a gente segue a nossa pauta. Se você veio atrás de ofensa e baixaria, talvez não vai acontecer aqui hoje, correto? Exato. E nem cadeirada também. E nem cadeirada, muito importante. Rosa, Cronômetro na tela. Vamos apertar, dê o play no cronômetro. Contador na tela. Vamos aí, Cronômetro Diego, na tela. já tá rolando. Então tá ok. Medeiros, vamos lá. Segundo a pesquisa mais recente que tivemos acesso foi a pesquisa do IPM Brasil, contratada pela rádio Andaia, divulgada agora no dia 17 de setembro. No caso, você e Franklin Freitas, seu vice-candidato, aparece com 4% das intenções de voto. Com base nessa informação, nos permite falar que vocês são poucos conhecidos. Assim, pedimos para que se apresente enquanto candidato a prefeito de Feira de Santana, para quem está nos escutando nesse momento. Está ali sua câmera, se quiser falar direcionado, fique à vontade. Beleza. Eu sou um cidadão comum, né, que veio da iniciativa privada. Eu acho que esse é um dos fatos, né, que é bastante diferente aí na política e as pessoas não conhecem. E ao mesmo tempo que isso parece para muitos ser uma fraqueza, né, nós estamos ali 4% e tal, as pessoas não conhecem a gente. Para a gente é a grande fortaleza. Né? Porque quando você sai na rua, como a gente está saindo, a população está extremamente cansada. A população não aguenta mais o político, né, tradicional. E o que a gente tem como desafio é exatamente isso, é levar para todo mundo quem é Carlos Medeiros, quem é Frank, o que a gente quer na política, né? E essa oportunidade que vocês estão dando aqui para a gente ajuda muito, né, para que a gente possa desenvolver isso. Então, eu sou um cara comum que nunca pensei em me envolver com política, né? Realmente, eu tinha raiva de política, né? Eu tinha aquela coisa de indignação e tal. Agora, a indignação chega num determinado ponto, né, que você precisa fazer alguma coisa. Eu aprendi isso nos meus 24 anos, aí, 25 anos de iniciativa privada, onde na hora que você tem um problema e você está indignado com aquilo e não consegue uma solução, você tem que se fazer parte da solução.
E eu estou aqui agora me fazendo parte da solução para a nossa população de Feira de Santana, porque na hora que você olha para os meus concorrentes, eles representam a mesma política de sempre, dos últimos 25 anos. Uma política que não tem renovação, uma política que é uma mesmice, são as mesmas propostas que a gente vê agora de 20 anos atrás. Você não vê uma capacidade de gestão técnica, que é o que a prefeitura precisa hoje. Nós precisamos hoje de pessoas que vão quebrar, vão romper esse sistema. Infelizmente, quem está lá já viciado há tantos anos, né, nesse modelo, não vai romper esse modelo. Precisa de gente diferente. Se a gente quer mudar o modelo, se a gente acredita que é possível mudar o modelo, e eu não só acredito, eu tenho certeza absoluta que é, porque a gente já vê isso em outras cidades, né, que romperam o modelo, que saíram dessa política tradicional da troca de favor, do toma lá da cá o tempo todo, né, e você passa a ter uma política diferente voltada para a sociedade, né, você tem que romper quem está lá operando, porque as pessoas que estão operando, se você perguntar para qualquer um desses políticos, o cara fala, pô, essa sua política é bacana e tal, mas ela é impossível, né, porque a gente tem que ter isso. Então, na cabeça do cara, ele já está viciado. Nenhum dos dois, que são meus concorrentes, tem a capacidade, né, de fazer essa mudança. Nem falo da capacidade técnica, que eu acredito que não tem mesmo, mas eu falo da capacidade, né, de romper com esse sistema, né? Pode até ser que em algum momento algum deles pudesse querer, que eu não acredito, mas pudesse querer romper esse sistema, mas ainda assim não conseguiria, porque já está até a alma infiltrada. E na hora que você começa, né, um trabalho, uma eleição totalmente contaminado e cheio de pessoas naquela base da troca de favor, você não vai conseguir romper esse sistema. Então, a grande fortaleza que a gente tem, né, a grande oportunidade que a gente tem é exatamente ser de diferente. Né? Eu costumo falar, viu, Rodrigo, Diego, eu não sou melhor do que ninguém. Né? Tem muita gente em Feira de Santana boa, tem muito gestor em Feira de Santana muito melhor do que eu, que teve mais sucesso na sua vida, que está aí, mas a gente é que está aqui. Né? Quem teve a coragem de dar a cara a bater e falar vamos romper o sistema, somos nós. Sou eu, é o Frank, é toda a turma que está com a gente apoiando, né? E, infelizmente, a turma que está lá é uma turma política de 30 anos, que é a mesmice. Pô, você olha o programa eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, cara, parece um show de horror, um circo, aquela coisa de 20 anos atrás, a mesma coisa, a mesma promessa, não tem novidade, não tem como romper, como quebrar. E eu acredito que a população, né, e como você falou, o nosso grande desafio, a nossa percepção é que a gente cresce a cada minuto que passa, a gente cresce a cada minuto que passa, a nossa rede social cresce, a cada minuto que passa a gente vai na rua, as pessoas conhecem mais a gente, né? Então daqui até o dia 6/10 vai ter muita coisa para acontecer, vai ter muito vídeo para viralizar, vai ter muita gente para se questionar se realmente não é agora, vai ter muita gente falando, cara, dá para ser feliz agora, dá para romper esse sistema agora, e é assim que a gente vai fazer. Então, Carlos Medeiros, cidadão comum, que não gostava de política, que hoje está cumprindo o papel dele, né, de trazer para a sociedade uma proposta melhor. E por que eu tenho condição? Porque, primeiro, a gente é independente, nós não cedemos ao sistema. 4 anos atrás tinham 9 candidatos, né, todos se renderam ao sistema, a gente foi o único que ficou com as velhas raposas, né, então nós temos capacidade técnica administrativa para poder fazer isso, então eu tenho experiência profissional larga em gestão de pessoas, que é o principal, né, e de processos também, então a gente tem a capacidade para fazer e, acima de tudo, a gente tem a coragem para fazer e a humildade para saber que na hora que a gente chegar lá, nós vamos trabalhar com gente melhor do que a gente. Que esse é um dos grandes problemas também da política feirense, né? As pessoas trabalham, né? O limite é sempre o prefeito, né? Ninguém pode saber mais que o cara, então parece que o cara tem até a obrigação de saber tudo. Cara, eu não tenho nenhum, vocês vão me apertar aqui hoje, a gente vai conversar e tal, e eu não tenho nenhum problema de falar, cara, eu não sei. Sei não, esse negócio aí eu vou pesquisar, vou procurar saber, vou pegar gente que sabe mais do que eu pra gente discutir, porque o prefeito, cara, ele não é um deus, não é o cara que sabe tudo, né? Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo, às vezes, né, são poucas as pessoas, mas tem as pessoas que falam, pô, rapaz, mas eu não conheço, não vou votar em Carlos Medeiros porque eu não conheço, quer dizer, prefere votar num ruim que você conhece do que buscar um novo e conhecer. Eu não estou dizendo que você tenha que votar em mim, não, mas a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer. Né? Você está vivendo, a não ser que você esteja vivendo num cenário bom, se você acha, porque inclusive tem muita gente que está bom. Para muita gente o sistema está ótimo, né? O cara está mamando lá na teta do governo, seja do estado, seja do município, e para esse cara realmente está bom. Ele não quer que mude. Mas para você que está lá com seu parente, com alguém morrendo na fila da regulação, que você está com seu filho que um dia estuda, outro dia não estuda. Se você vai no posto de saúde e não tem esparadrapo, não tem gás e não tem nada para fazer curativo. Né? Para você que tem medo de sair de casa porque esse final de semana morreram 4.
para você, eu acho que você tem que, no mínimo, pesquisar a opção nova. E a opção nova somos nós, sou eu e o Frank aí, é o Partido Novo, é a gente realmente rompendo esse sistema. Legal, legal. Baseado agora, Franklin, a gente vai... Franklin? Franklin, desculpa, Medeiros. Parece até os olhos azuis. Os mesmos olhos azuis. Percebi agora, viu, os olhos azuis. Agora, Medeiros, a gente vai um pouco para o seu plano de governo, certo? E é um assunto bem interessante. O seu plano também sugere o uso de cupons escolares municipais para dar acesso à educação básica em escolas particulares, permitindo que as famílias decidam onde seus filhos vão estudar. O que são os cupons escolares? Como vão funcionar? Como funciona? Qual quantitativo vai requerer a aprovação da Câmara Municipal? Sim, com certeza precisa da aprovação da Câmara, né? Mas isso não é um projeto, por exemplo, que é meu. É um projeto que já acontece em outros lugares, como na cidade de São Paulo, foi um projeto da vereadora Janaína Lima, na época vereadora do Partido Novo. Eu não tenho como te dizer hoje qual o quantitativo, porque a gente tem que ter os números na mão. Então, o que eu falo muito para a população é essas promessas que a gente vê é muito vaga, né? É muito mais enganosa, porque as pessoas prometem sem ter na mão, às vezes, os números. Então, o cara promete uma coisa, né? Vou resolver o problema X e tal em 30 dias, em 60 dias, ele não sabe, ele nem diz qual é o tamanho do problema. Agora, qual é o conceito da Bolsa Educação? É muito simples, cara. A gente que aprende a trabalhar com dinheiro e dá valor ao dinheiro, né? Diferente dos políticos comuns que o dinheiro público eles não respeitam, né? Porque o cara não sabe o suor que é para pagar aquele imposto, na grande maioria das vezes, a gente precisa racionalizar o uso desse dinheiro. Então, se você olhar, tem bairros em Feira de Santana é uma cidade horizontal, cresceu muito para todos os lados e tal, e você vai ver, tem determinadas regiões que você não tem como construir uma escola pública naquele local que vai ficar 10, 15 vezes mais caro o custo por aluno, porque por menor que seja uma escola, você vai ter que ter um diretor, você vai ter que ter um vice-diretor, você vai ter que ter um coordenador pedagógico, e na hora que você vai ver, o custo fica muito alto. Então, qual é a solução ali? A solução é você pegar e contratar um serviço de uma escola particular que tenha naquela região, e você vai pagar para que o filho, né, do nosso cidadão possa estudar ali e tenha tudo aquilo que ele teria na escola pública, isso pago pela prefeitura. Vai fazer com que seja muito mais barato. Vai ser muito mais barato e ainda vai sobrar recurso para você investir numa escola pública que já existe, que às vezes está numa situação mais precária e você precisa investir ali. Então, o Bolsa Educação ele facilita isso. Não é que nós vamos pegar a cidade inteira e todo mundo vai escolher para onde vai. Não, a prioridade é a escola pública. Né? Então, nós temos várias escolas públicas, nós vamos melhorar a estrutura, vamos pegar o profissional de educação e vamos investir cada vez mais para que ele esteja antenado e preparado para os nossos tempos de hoje e para o futuro, principalmente para que a gente consiga atrair o aluno jovem na escola, que ele tenha vontade de vir para a escola, mas para aquelas situações onde não é possível você ter uma escola pública e você tem ali uma escola privada de qualidade, a gente vai e paga, porque tanto faz para a prefeitura, né? Tanto faz não, é muito melhor quando você paga por um bom serviço com um preço mais justo do que você pagar só para dizer, não, isso aqui é da prefeitura, isso aqui é uma escola pública municipal, aí eu vou pagar 10 mil reais por custo de aluno mês, podendo pagar 500 com o mesmo serviço. Então, o uso do recurso público, né, ele tem que estar acima da questão ideológica. Não, é uma escola particular, qual é o problema? Se é uma escola de qualidade. A escola particular, ela tem hoje em dia, na sua grande maioria, a qualidade dela é tão melhor que as pessoas que têm condição pagam a escola particular. Então não tem nenhum problema, nós não vamos privatizar a educação, não existe esse caminho, nada disso. Agora nós vamos racionalizar o recurso e eu tenho certeza que a mãe, que o pai vai ficar muito mais feliz se ele tiver essa opção do que às vezes ter que deslocar o filho para uma escola a 10 quilômetros de distância, que ele, para poder levar, ele é um transtorno imenso, né? Porque o cara tem que ir para o trabalho, depois tem que pegar voltando do trabalho, muitas vezes de ônibus. Então a gente tem que ter ideias diferentes, pegar o que foi legal em outros lugares e replicar em Feira de Santana, né? Adaptar para a nossa realidade e replicar. Esse é o caminho. Medeiros, quando você, Rodrigo, fez até a última adendo aí da pergunta, falava justamente se iria requerer aprovação na Câmara Municipal. E aí a gente vinha até para uma pergunta aqui que é justamente o seguinte: acreditando que o Partido Novo ele não vai ter uma bancada de maioria na Câmara Municipal, como vocês pretendem ter apoio dentro da Câmara Municipal sem o famoso toma lá da cá? Até só complementando, porque vou trazer um exemplo prático aqui que a gente vivenciou, foi o caso agora mesmo da Escola Técnica do Senar.
ali no Parque de Exposições, que foi um quase, imbróglio velho. e requereu até que o presidente da instituição chegasse e falasse que se não fosse aprovado em tal data, eles não iriam mais construir aqui. Isso sem falar agora que tinha um processo de financiamento com relação ao empréstimo e que não foi votado, dentre outras questões em que o nosso legislativo aqui tem sido famoso nesse sentido dessa audiência, dessa pauta não tão positiva no noticiário local. Diego, sua pergunta é espetacular e todo mundo sempre, né, comenta e faz essa linha de raciocínio. A primeira coisa que eu te digo é o seguinte, cara, a maioria, se não for falar 100%, né, mas vamos botar que a maioria, 99% das brigas que a gente tem hoje dentro do legislativo e tudo, é por questão de poder, é por questão de política, de um grupo, existe dois grupos principalmente, e os dois grupos querem tomar o poder do outro, um quer ter mais poder que o outro, um quer ter mais vantagem que o outro. Né? Então, você quando tem uma administração, que é o nosso caso, que é uma administração que a gente, na hora que ganha a eleição, assume lá dia 1º de janeiro, a gente fala, caramba, acabou a política partidária. A política partidária vai ficar para o presidente do partido, para o vice-presidente. Eu sou Carlos Medeiros, prefeito da cidade de Feira de Santana, de todos os partidos, né? E de toda a população. Você vai apresentar projetos que têm questões técnicas para a gente administrar a Feira de Santana. Então, na hora que o cara vê que um projeto, ele é um projeto técnico que traz melhora para a sociedade, que ele está ali eleito, ele está ali como representante da sociedade, né? Você vai ter um nível de discussão em um outro patamar, porque não vai ser uma briga por poder, né? Então não vai ser uma briga por cargo, não vai ser, a gente vai tirar esse cunho extremamente partidário de briga de poder e tal, e vai colocar na Câmara projetos que vai ajudar a população. Então vai ser muito difícil, né, o político também querer ir contra a população. Quando você pega alguns temas como orçamentário, né, ou a própria questão lá da exposição, às vezes a população ela não tem tanto conhecimento, né, em relação àquela pauta, aquela coisa. Agora, quando você pega um projeto desse e você está falando com a mãe de um determinado bairro, que você está aprovando um projeto e ali você vai pegar 50 crianças para estudar numa escola particular dentro de casa, se o candidato que foi eleito pelaquela região, todo vereador tem a sua base, né? E o cara simplesmente está lá barrando, dizendo que não vai fazer tal, cara, a população vai se revoltar. Eu não vejo assim também uma dificuldade de trabalho. Lógico que dificuldade você sempre vai ter, mas nós temos aí, ó, Minas Gerais com Romeu Zema, que não tinha maioria na Assembleia Legislativa, né? E fez um excelente governo e foi reeleito e continua nessa pegada. Você vê Adriano Silva em Joinville, são 22 vereadores, se eu não me engano, na Câmara Municipal lá, e ele só tem 3. Né, e conseguiu maioria também. Por que a gente consegue essa maioria? Porque, assim, tem aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, na hora que o cara vem para uma administração como a nossa, né, ele olha assim, esse cara aí, ele cortou o privilégio, ele cortou a negociata, o toma lá da cá, mas ele não deu para ninguém. Não é contra mim. Não é aquela briga de uma panela quer tomar a panela do outro, né? O cara quer tirar um para botar ou tirar um. Não, cara, na hora que você vem com um governo como o nosso, onde você acaba com isso e você mostra uma nova forma de fazer política, o cara vai ter que se adaptar também. Por quê? Porque ele quer se reeleger. E o que é que a gente vai falar para ele? Olha, tu não quer se reeleger? Eu vou te ajudar a se reeleger. Me traz as demandas da tua população, do cara que te elegeu, que colocou aqui. Eu sei que tu prometeu para ele cargo não vai ter, né? Não, a não ser que você tenha pessoas competentes que você queira indicar para participar do nosso processo seletivo, do concurso público. Essa pessoa vai participar como qualquer uma outra, né, que tenha aptidão para aquela função, ela pode, pré-requisito, ela vai participar. Mas a gente vai ajudar esse vereador a entregar resultado para a população dele, para quem elegeu, para o eleitor dele, e assim ele consegue, né, montar a base dele e conseguir fazer política de uma maneira decente, né, e ser reeleito. Às vezes o próprio político, cara, ele está viciado nesse negócio, porque ele se contaminou no sistema, não dá para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né, e tal, e o cara está nessa bola de neve e tal. Uma hora que você dá um tranco nisso, o cara até respira. Ele fala, pô, mudou a forma de fazer política. Né, eu acho que foi o Marcel Van Hatten que me falou isso uma vez numa conversa, que era mais ou menos o seguinte, cara, lá no Congresso Nacional, né, a opinião dele, você tem ali 10% de cara que é do bem, que está buscando a política, independente de partido, tá? Você tem ali 10, 15% de pessoas do bem que está buscando, quer fazer um Brasil melhor, quer buscar políticas mais decentes, tal. Aí você tem ali também uns 20% de bandido, que é bandido, não tem jeito. Qualquer coisa que a gente vai fazer, né? O cara tá ali realmente para tirar o dele, o cara é bandido de carteirinha, tal. Beleza. Aí você tem ali uns 60%,
né, dessa conta, que o cara vai para o lugar que o executivo tocar. Se o executivo for numa linha séria, levar projeto, discutir, respeitar o papel da Câmara, o cara vai para esse lado. Agora, se o executivo levar para um lado de compra de voto, de ter que fazer, aí o cara vai para o outro lado, vai vender o passe dele. Então, cara, eu acho que é totalmente possível, né, fazer. É fácil? Não. Mas assim, eu vou fazer uma reunião pessoalmente com cada vereador individualmente e nós vamos traçar o plano de ação para a região dele. Aí depois o meu secretário de governo vai tocar isso no mês a mês com o cara. Ó, isso aqui tá ok, já fizemos, isso aqui não vai dar para fazer só daqui a 2 anos no projeto tal, surgiu uma nova demanda e assim você vai construindo, cara. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível, porque na hora que você tem técnica, você tem que dizer porque você não quer, né? Por que você não aprova isso? Então me dá uma sugestão, é um papel da Câmara. A gente não pode ser também, porque é o Executivo, achar que todo projeto que a gente mande para a Câmara tem que aprovar 100% do jeito que a gente quer. Não, cara, o papel do Legislativo é exatamente representar a sociedade muito mais que o prefeito. O vereador tem muito mais representatividade da sociedade do que o prefeito. Ele é eleito para isso. O prefeito é eleito para gerenciar a verba pública, para gerenciar os recursos da melhor forma possível. Então a gente também não vai ter essa pressão de dizer que o Legislativo, a Câmara tem que aprovar tudo que a gente quer, não. Né? Então, nós não. Assim, a partir do momento que eu quero uma Câmara fiscalizadora, né, ela não tem como barganhar comigo que vai me fiscalizar, que vai me apertar. Não, eu quero que você faça isso. Porque se eu estiver fazendo errado, eu quero corrigir. Então, é uma mudança de postura, é uma inversão de valores que as pessoas não estão acostumadas, mas como é que você quer mudar fazendo a mesma coisa? Como é que você quer mudar a política de Feira de Santana querendo que os políticos sejam o mesmo? Então eu estava hoje na entrevista lá na TV e o cara me perguntou exatamente isso. Foi a primeira pergunta. Eu não sei se ele achou que ia me apertar, né? Mas a primeira coisa que eu falei, cara, é exatamente o contrário. O que a gente precisa é de pessoas com pouca experiência política, porque essa política aí, meu irmão, eu não tenho e não quero ter essa experiência. Né? A gente já sabe na teoria, a gente já vê acontecendo, né, em alguns momentos, depois que a gente está na política, mas eu não quero praticá-la. Se a população um dia quiser me eleger prefeito, se for agora ou depois, ou quando tiver que ser, pela experiência política que eu tenho, esquece, cara, que eu não vou ter, eu não quero ter essa experiência política. Né? A política que eu quero ter experiência é a política que eu aprendi na teoria e que eu estou executando hoje. Eu converso com todo mundo, mas eu não tenho que fazer a mesma prática que todo mundo. Né? Se eu tiver que sentar aqui com o Zé Neto, com o Zé Ronaldo, como já sentei, com qualquer um outro, cara, nós vamos sentar e conversar tranquilamente. Agora, se tiver propostas que não cabem dentro dos meus princípios, dos meus valores, ou daquilo que eu acho que a gente tem que ter como respeito à sociedade, cada um segue seu caminho, né? E toca. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, tem que ter projeto, tem que ter fundamento, e você tendo projeto e fundamento, cara, a Câmara não vai... Né? A Câmara não vai barrar, não tem como barrar, ela pode alterar o projeto, ela pode melhorar o projeto, ela tem que fazer, uma coisa eu te garanto, a Câmara com a gente vai trabalhar, isso vai trabalhar assim, forte, trabalhar assim tecnicamente, se o cara quiser, quero apertar o prefeito, eu vou ficar feliz para ele me apertar, né? Porque onde tiver errado nós vamos corrigir. Entendi. Medeiros, tem um eixo no teu plano que é muito bom, tá, entre aspas, analisar a viabilidade econômica da micareta. Ponto. Mudar o modelo. Fecha as aspas. Como seria isso? Rapaz, isso é uma coisa que eu acho, de novo, eu fico impressionado com essa turma nossa, porque eu não sei se é arrogância, né, falta de humildade e tal, ou é incompetência. Pô, nós temos aqui do lado, cara, Salvador. O Carnaval de Salvador é superavitário. A prefeitura não bota dinheiro. E o partido de Salvador, há muito tempo, é o partido que era é o mesmo partido do nosso atual prefeito, do eterno prefeito, né? Zé Ronaldo. Então, o que é que acontece? Cara, não sei como é que não consegue pegar um negócio lá. Eu falei na época que eu era fornecedor, né? Fui patrocinador, eu não, a companhia que eu representava, né? Fechamos contrato de patrocínio da micareta e tudo, e eu falava naquela época já, gente, vocês têm um evento aqui sensacional. Não é que eu estou querendo dizer que a micareta de Feira de Santana tem o porte do que é o Carnaval de Salvador, lógico que não, mas o modelo é totalmente aplicável, replicável, né, para a gente aqui. Então, o que falta realmente é gestão do evento. Quando você pega o Carnaval de Salvador, às vezes você fecha esse pacote para 4 anos, e não é só o Carnaval. A prefeitura tem um calendário de eventos que você negocia e você já fecha um pacote.
né? Qualquer empresa grande, ela tem um planejamento de 3 anos, de 1 ano no mínimo, onde ela coloca lá qual vai ser a sua estratégia de investimento. A micareta de Feira de Santana dá 3 meses antes do evento, a gente não sabe a data. Ainda tá discutindo se vai ser na Presidente Dutra ou se vai ser na Noite Cerqueira. Ou tem gente querendo que volte para Getúlio Vargas. Então, cara, se você não tem previsibilidade, se você não tem planejamento com antecedência, como é que você vai chamar a iniciativa privada e vai querer que o cara coloque dinheiro na festa? Como é que você pega um evento, né? E se você, quem participou da organização direta do evento, da micareta, como eu participei, vê o mangue que é. Porque não tem outra palavra. É um mangue mesmo, uma desorganização. Você vende o DAN, né, que é o documento de arrecadação municipal, determinando para que cada ambulante, né, vai ficar em tal lugar. O cara paga. Ele paga e tem um lugar lá determinado. Beleza, legal, isso é ótimo, não tenha dúvida. Só que ninguém controla os portões de entrada do evento. Os outros ambulantes que vêm, às vezes, de outras cidades, que não tem nada a ver com Feira de Santana, que vêm com a mercadoria cheia, que sobrou de uma festa de não sei onde, invade o circuito, não respeita local nenhum, sai vendendo, e o coitado do ambulante de Feira de Santana que pagou o DAN, que está ali, não consegue vender. E ele pagou o DAN. Então, olha o nível de desorganização. Aí eu fui questionar esses pontos, né? Porque teve um babaca aí, que eu não vou nem lembrar o nome, não lembro o nome dele, que veio me questionar na época com desdém. Eu não tenho nenhum problema com crítica construtiva, com você sentar para negociar. Eu não tenho problema de vir aqui, você me apertar. Mas na hora que a pessoa vem falando com desdém para você, cara, eu realmente não aceito. Porque a gente, na época, gastava milhões no Carnaval de Salvador, e na época o patrocínio aqui, acho que foi 600 mil, 500 mil, não recordo o número exato. E aí aqui vocês dão essa mixaria. Eu falei com ele, cara, essa mixaria aqui é porque eu gosto muito de Feira de Santana e eu quero ajudar esse evento a retomar o que ele já foi, porque ele não vale isso. E o Carnaval de Salvador, às vezes, é barato, os milhões que a gente gasta lá, porque ele entrega retorno. Ele entrega retorno. Carnaval, em Salvador você chega no verão, começou o verão, a cidade já está toda com a marca dos patrocinadores. E o que dá dinheiro no Carnaval, dinheiro não, o que dá retorno para a indústria no Carnaval, para o patrocinador, cara, não é venda de bebida. Cara, venda de bebida não paga, sei lá, 10, 15% do valor que você investe. O que paga ali é a imagem, é a marca que você está construindo. Né? É valor de marca, é aquilo ali que sai em vários lugares. São pessoas do mundo inteiro que vêm aqui e vê a marca lá estampada nos abadás, na cidade inteira. E aqui em Feira de Santana não, o cara tem um evento, né? Sinceramente, totalmente desorganizado, né? Sem data definida. Até hoje se discute qual é a data do evento. A data não é a coisa mais importante, é importante, mas não é a mais importante. Então você não tem data definida, você não tem um sistema operacional claro para respeitar o patrocinador do evento. Então é invasão o tempo todo. E aí o cara quer achar que o que vai... A conta não é... Para uma grande empresa, a conta não é se é muito dinheiro. 5 milhões é muito dinheiro. Depende, cara. 5 milhões pode ser realmente barato. Você fechar um evento de 5 milhões, se aquele evento te entrega muito. E R$1.000 pode ser muito caro se você fez um evento ali, uma coisa que você pegou aquele dinheiro e jogou fora. É essa mentalidade, cara, que os nossos políticos não têm. Não tem nenhuma. O cara não sabe qual é o valor. Você sabe por quê? Porque o dinheiro, cara, não foi ele que trabalhou para entrar. É o dinheiro... o governo é a única empresa do mundo que nunca quebra. Porque quem está ali pagando imposto, meu irmão, a cada dia, o cara pode fazer a cagada que for, mas o dinheiro do imposto está lá, né? Ele não tem preocupação nenhuma se ele vai ter dinheiro no dia 5 para poder pagar a folha de pagamento, né? A não ser quando o cara é tão ruim como era o PT lá em Minas Gerais, que quebrou o Estado, né? E o Zema pegou o Estado totalmente quebrado, né? Que inclusive o empréstimo que era debitado da conta dos funcionários públicos, né, não era repassado para o banco e sujou o nome dos funcionários públicos. Aí você vê o tamanho da incompetência. Você fala, ainda sobre esse assunto, meu Deus, você fala em mudar o modelo. Qual seria esse modelo? Você já tem ele em vista? Salvador. Você citou de Salvador. Modelo de Salvador. Você ter planejamento com antecedência. Você tendo planejamento, você conseguir fechar o circuito, né, e oferecer essas vantagens, você fechar um calendário de eventos, não só a micareta, você fecha um pacote de eventos. Pô, o que é que a gente tem mais de evento? Temos exposição, que a gente retomou aí, vamos fazer alguma coisa no Natal, nós temos outros eventos de rua, né, que são abertos, que a gente pode também organizar, como Salvador tem as lavagens. Então você tem que ter um calendário de evento bem planejado e que tem que acontecer independente
dessa questão de data, a não ser que você tenha realmente, tivemos uma pandemia, uma Covid e tal, aí é uma coisa que você é totalmente fora da agenda. Né? Mas se não, quando você pega os grandes eventos, cara, eles não passaram grandão. Mas ninguém está discutindo, ninguém discute assim, a vaquejada de Serrinha tem lá, vai acontecer, tá ali com antecedência. Então, quando você pega o orçamento da Ambev, que é o patrocinador da vaquejada de Serrinha há muitos anos, já está lá. Ele já estima, nós vamos gastar tanto na vaquejada de Serrinha e ponto. Tá lá e tal, acontece. Então aqui é isso, mudar o modelo é isso. É você mudar a forma de pensar a micareta de feira, né? Para que ela se torne não só uma grande opção de lazer, de entretenimento para a nossa, né, população, mas ela se torne um evento que traga realmente, né, fluxo econômico para a nossa região. Que em vez da prefeitura estar tendo que bancar, né, a gente ter um evento que ele se pague, que a iniciativa privada queira investir no nosso evento. Nós vamos conseguir isso no primeiro ano? Talvez não, no segundo também não, e a gente tem que continuar bancando por algum tempo, mas na hora que você muda isso, que aí o patrocinador começa a ver que você mudou o modelo, ele começa a valorizar mais. Eu estava do outro lado quando Salvador resolveu mudar o modelo. Eu fiquei puto, porque Salvador quebrou o contrato que tinha com a gente, né? E foi fazer contrato com outra empresa. Mas o cara falou, eu tô dando, você me pagava X porque você tinha X. Eu não quero mais esse contrato. Eu vou te dar agora, eu quero um valor X mais Y, mas vou te dar X mais Y. A gente achou que ele não ia dar, porque nunca tinha acontecido. E o cara foi no primeiro ano e entregou. Sabe o que é que aconteceu? No ano seguinte, que a gente tinha perdido, que ele botou outro, a gente foi lá e pagou o evento de novo. 3, sei lá, X vezes mais caro. Então é isso que tem que ter coragem de romper o sistema. E eu tenho coragem de romper o sistema. Não só da micareta de feira, da nossa política. Então na hora que a gente rompe, na hora que eu falo, cara, nós vamos pegar e vamos fechar o circuito da micareta de feira. Você acha que o circuito de Salvador é quantas vezes maior do que o de feira? E o cara conseguiu fechar. E a gente não consegue fechar o de feira? Cara, ou é incompetência ou o cara não quer. Muitas vezes, você sabe o que é que eu ouvi na época que eu estava lá do outro lado? Não, porque a gente não quer brigar com ninguém. Tal. Não existe isso, cara. Não é questão de brigar ou não brigar, nós temos que resolver. É a mesma coisa que você vai para a Feira da Marechal. Você tem que organizar. Não tem como você organizar aquilo ali e alguém não ficar insatisfeito. Mas você tem que organizar, primeiro, para o que é melhor para a coletividade, porque você está tomando conta do que é público, então você tem que pensar na coletividade. Segundo, você vai fazer o que é possível na organização daquilo ali, e pode ser que alguém fique fora e fique puto. Pode acontecer. Agora, não ter coragem de fazer não é uma opção, porque o problema, tem um termo que a gente usa muito na linguagem, né, de gestão e tudo, que é esqueci agora. Face the brutal fact. Né? Encare seus problemas de frente. Porque quanto mais tempo você deixa de encarar aquele problema, maior ele fica. Então a gente precisa encarar de frente os problemas e começar a resolver. Certo. Diego, me empresta aí o carregador, se possível. Medeiros, teve uma pauta que surgiu recentemente. Ela saiu daqui da mesa do Ferapod em uma conversa. Isso. E foi virar a sessão na Câmara de Vereadores. Transporte público gratuito. Se eleito, você pretende ver a viabilidade para implementar ou isso está fora de pauta? Cara, isso no curto prazo é que nem você acreditar em Papai Noel, Chapeuzinho Vermelho. Não existe transporte público gratuito hoje. A gente, na hora que pega os estudos que eu já vi nesse sentido, isso custa cerca de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais no ano vai dar quase 400 milhões de reais. De onde é que você tira o dinheiro? A pergunta é simples. De onde é que você tira esse dinheiro hoje? Dentro do nosso modelo, como é que você tira 400 milhões de reais? Vai tirar onde da saúde, que está uma maravilha? Da educação? Não tem como, cara. Isso é enganação. Não tem como a gente fazer transporte público de qualidade. O que eu sugiro para o nosso transporte público, a gente tem que rever totalmente o modelo. Eu já vi um modelo que é um modelo muito mais moderno, porque o transporte público, né, ele veio em decadência no mundo inteiro. Porque a base do transporte público era a quantidade de passageiro transportado. Né? Então, quanto mais transportasse, mais entrava dinheiro no sistema, menor é aquilo que o déficit do governo, né, para poder pagar essa conta. Só que o que é que aconteceu? Principalmente com o crescimento dos aplicativos, né? Na maioria, em muitos lugares, passou de 50% a queda de pessoas que usam o sistema público. E com isso você cada vez mais aumenta o déficit.
né, do sistema de transporte. Então a gente precisa migrar de modelo, né, para que o usuário volte a utilizar o transporte. E o que é que ele precisa? Nós não vamos acabar com o aplicativo, não existe. Tem coisa que não vai voltar atrás. A tecnologia está aí. As grandes empresas, né, são grandes plataformas digitais, cara, não vai voltar mais atrás. Né? Qual é a maior empresa? A maior empresa hoje de locação de imóvel, sabe quantos imóveis ela tem? Nenhum. Airbnb, né? A maior empresa de transporte de passageiro hoje tem quantos carros? 0, né? É a Uber. Então, cara, esse mundo não vai voltar. Não vai voltar. O que vai acontecer é o quê? A gente tem que trazer essa turma para dentro. Você vai para São Paulo hoje, os aplicativos já estão incorporados no sistema público. O cara vai lá, abre a plataforma dele, compra o transporte, faz uma parte de Uber, faz outra parte de ônibus, faz outra parte de metrô. Você tem que trazer confiabilidade para o sistema de transporte público e você tem que trazer conforto para quem usa. É o que está acontecendo também em Salvador. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente muda o modelo. O operador ele não vai ser mais remunerado pela quantidade de passageiro transportado. Nós vamos remunerar o cara pela quantidade de quilômetro rodado. Porque aí você tira a pressão dele de estar enchendo o ônibus de gente, dando desconforto, e você passa a ter o controle do sistema da seguinte maneira. Nós definimos as linhas, né? Na hora que a gente define a linha, nós definimos a frequência com que cada transporte passa ali. A depender da quantidade de passageiro, você define qual equipamento vai estar ali, se é uma van, se é um ônibus, se é um BRT, né? E aí você define ali qual é o modelo, e a partir daí você tem a confiabilidade do sistema. As pessoas começam a voltar a utilizar o sistema de transporte público. Com isso, você melhora a mobilidade e você diminui o déficit do governo. O cidadão ele passa a comprar também, né, não só uma passagem, ele pode comprar uma passagem de tal lugar para tal lugar, beleza, mas ele pode comprar um dia de uso e usar quantas vezes ele quiser. Ele pode comprar 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. E na hora que ele tem a confiabilidade que ele vai sair de casa a tal hora e vai chegar a tal hora no trabalho, ele começa a usar. E aí o déficit, né, do sistema público, ele cai muito. Aí você pega outros modelos, né? Goiânia fez isso agora também, né? Você vai lá e negocia com o setor privado um valor de assinatura mensal para o funcionário dele muito menor do que o cara pagar o vale transporte. Você traz gente para o sistema. É o transporte por assinatura. Né? Então, cara, a gente tem que fazer isso, é modernidade, é trazer ideia nova. A gente aprende, eu aprendi muito na minha vida o seguinte, falo isso com meus filhos o tempo todo. A melhor coisa do mundo é você aprender com o erro dos outros. Então, se tem alguma coisa legal que você quer fazer, vai lá e estuda como é que foi feito aquilo, quais foram os erros, e na hora que você vai implementar, você já tenta implementar corrigindo aqueles erros. Beleza, porra, não fiz assim, vou aprender com o meu próprio erro, ok, né? Mas você não pode não fazer. Né? Não dá. A maioria das empresas, das grandes empresas que rodam com excelente gestão, com excelente cultura e tal, não são empresas que inventaram muita coisa. Quantos Steve Jobs vai ter no mundo? Quantos Charles Darwin vão ter no mundo? São muito poucos. Né? A grande maioria pega o que é aquilo que já existe e não vai reinventar a roda. Eu tenho um problema aqui na mobilidade, onde é que funciona? Quem é que já teve esse problema e resolveu? A gente vai lá, olha, estuda o que é que dá para adaptar para a Feira de Santana, a gente vai lá e corrige e faz, cara. Você só vai gastar energia para criar, porque criar alguma coisa... Eu quero ganhar eleição de feira. É difícil. Então, criar um modelo que eu consiga, dentro de uma política nova, totalmente nova, chegar lá e ganhar. Beleza, quem é que fez isso? Adriano Silva em Joinville, Romeu Zema lá. Então, vamos fazer, vamos buscar. Vamos chegar lá, vai ser menos duro, talvez, do que você criar tudo do zero. Porque quando você cria tudo do zero é mais difícil. Quantos anos ficou lá o Steve Jobs criando para criar o iPhone, cara? Eu não sou Steve Jobs. Então, assim, é a mesma coisa, cara. É assim que a gente vai tratar cada problema que Feira de Santana tem. Nós temos soluções aí para tudo, cara. Basta a gente ter coragem e pensar fora da caixa, né? Você tem que parar a nossa política, a cabeça do nosso político, cara, sinceramente, não é uma ofensa, mas os caras parecem que nunca saíram de feira. Ou se eles já saíram de feira, já viram alguma coisa, os caras têm medo da mudança. E nós não podemos ter medo da mudança, cara. Né? Então, se não tivesse a iniciativa privada, a gente estava morto em Feira de Santana. Né? Então, porque a gente é uma cidade tão pujante, é uma cidade que, assim, a gente tem uma vocação tão grande para crescer, para o comércio, que a gente consegue crescer mesmo com a política que a gente tem. Medeiros, pode até pedir Rosalame ou sei lá.
Medeiros, de acordo com o seu plano, você pretende reavaliar ativos municipais que não estão sendo utilizados para que os mesmos possam ser ocupados por novos agentes econômicos que desejam estar dispostos a investir em Feira de Santana. Explica para o cidadão feirense como é que essa ação vai ser benéfica para ele e se já tem algum estudo nesse sentido desses ativos municipais que não estão sendo utilizados. Você tem algum exemplo claro assim para demonstrar isso? Olha, isso é um plano de ação que a gente também, uma outra ação que a gente pega de cidades onde a gente tem a experiência que o Partido Novo administra, que é o seguinte: terreno parado, ele é custo para a cidade. Então, se existe e deve existir, né, eu não tenho esses números, infelizmente a gente não tem uma transparência, né, grande nos nossos dados, né? No meu governo vai ser diferente. A imprensa, as pessoas que querem saber informação, a gente vai ter toda a tranquilidade de estar passando, não precisa nem usar a lei de acesso à informação, né? Porque a gente quer ter o portal de transparência, o melhor portal de transparência que uma prefeitura possa ter, a gente vai buscar ter isso. E o que a gente vai pegar é o que são esses ativos, cara. São prédios, são terrenos que a prefeitura tem e a gente vai querer utilizar melhor isso. De que maneira? Cara, através de alguma concessão, através da venda desse terreno, se for o caso, ou de trazer algum tipo de iniciativa que a gente possa construir coisas residenciais, verticais principalmente, para depender de onde for a região, para alocar a população de Feira de Santana. E aí você vai melhorar a vida das pessoas, você vai fazer com que aquele patrimônio ali, que é de todos, tenha realmente uma atividade que vai beneficiar a sociedade, né? Você pode até fazer alguma parceria com o próprio governo do estado ou com a União para investir em alguma obra que traga um benefício para a nossa região, seja na área da educação, da área da cultura, né, do lazer. Então, a gente, assim, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, que é a própria mansão Flores da Mota. Eu acho que ela hoje é muito pouco explorada, né, pelo potencial dela. Eu não sei te dizer, hoje a gestão é da Fundação Senhor dos Passos, né? Eu não sei se é hoje patrimônio da família ainda, ou se é um patrimônio que já foi tombado para o município e tal. Eu acho que não, acho que só a administração é da Fundação Senhor dos Passos, mas eu acho que poderia ser mais explorado. A gente poderia ter ali uma casa tradicional que se visse coisas de Feira de Santana, que as pessoas pudessem visitar, como a gente vê em outros lugares que a gente vai, em outras cidades, em outros pontos, como, por exemplo, a Prefeitura de Feira de Santana. Eu acredito que a gente tem que sair dali, nós temos que ter um prédio administrativo. Eu não tenho um número, tá? Não tenho um número, mas eu acredito que se a gente pegar toda a administração pública de Feira de Santana, colocar em um só lugar, o que a gente gasta de aluguel, eu acredito tranquilamente que a gente vai pagar o financiamento dessa obra, vai sobrar dinheiro ainda, né? Vai sobrar dinheiro ainda. E onde a gente levar esse equipamento da Prefeitura, nós vamos levar desenvolvimento econômico para a região. Então a gente tem que pensar fora da caixa, né? Não dá para a gente aproveitar tão mal os nossos equipamentos. O que fizeram com o Shopping Popular é um crime. Eu sou um cara que sempre fui a favor daquele empreendimento. Continuo sendo. Não da forma com que foi feito. Não da forma que está. Agora vai começar a briga novamente, porque vai acabar com a concessão, né, da isenção do aluguel. Os caras não conseguem pagar nem um condomínio. Se duvidar, a maioria não paga nem um fornecedor, porque não tem fluxo. Aí o cara vai voltar a pagar aluguel como? Então, se não rever, um equipamento daquele tem que ter fluxo. Se você não repensar ele, né, e colocar ali atividades que tragam fluxo, levar pessoas que gerem... Eu falo muito quando eu vou nas nossas feiras livres, né? Nossas feiras livres são abandonadas. E o cara vai e reforma como se aquela reforma fosse resolver a vida. Não vai. O que vai resolver a vida de quem está comerciando numa feira é você ter uma estrutura certa, uma estrutura que leve gente para gastar. O que faz o comércio girar é o dinheiro. Então, nós temos que levar para as nossas feiras atrativo para que se tenha dinheiro. Então, as nossas feiras, todas elas, e aquelas que a gente ainda tem que construir, ela tem que entrar no padrão de visitação, de turismo. Feira de Santana já é um polo comercial, é um polo industrial e é um polo de serviço. Nós temos que ser um polo de turismo. E a maior atração que eu vejo que a gente tem, né, nós temos várias, né, mas uma das maiores atrações que a gente tem é transformar nossas feiras em espaço de visitação, que o cara tenha estrutura, que o cara que tem dinheiro, né? Não é o cara que vai lá comprar só a subsistência, esse também vai, beleza, tal. Mas aquele cara que tem condição de ir lá e gastar, e almoçar e levar sua família. Você chega nas nossas feiras, cara, os lugares onde tem pro cara almoçar, né? Simplesmente só tem bebum, pô. Essa que é a verdade. Você vai chegar no banheiro daquele, cara, é porcaria nas paredes, é um negócio triste.
Então, como é que você vai levar a pessoa? Quem é que vai numa feira dessa? É o cara que tem ali uma comodidade, mora perto de casa tal, e vai comprar ali um negócio, mas você não vai levar o cara que tem dinheiro para poder gastar. Nós temos que transformar nossas feiras, cara, como tem em outros estados, em outras cidades, né? Você vai para Ribeirão Preto, você leva lá, cara, todo mundo, quem é de fora, vai lá, visita, almoça, vai tomar um chopp, um happy hour, né, no final do dia. É isso que a gente tem que fazer para a feira, pensar grande, fazer mais, fazer melhor, e a gente pode fazer, só depende da gente. Agora, é fácil? Não. Agora eu aprendi o seguinte, cara. Na grande maioria das vezes, eu até chuto dizer aqui que, pelo menos na minha experiência, tudo que eu fiz, o mais difícil era o certo, né? Aquilo que era o mais fácil nunca foi o certo, e aí você não faz direito. Então você precisa fazer direito. Essa é uma das grandes coisas que a gente vê na mentalidade política. Político nosso, infelizmente, o cara só pensa para 4 anos. O cara não tem planejamento para 10, 20, 30 anos. Aí faz as obras, cara, mal feitas, e a gente paga a conta. Nós falamos de mobilidade, eu até esqueci de falar, por exemplo, a gente está vendo aí, né, que saiu edital, né, para duplicar Artemia Pires, né, vai ter desapropriação lá, e vai ter desapropriação lá no Papagaio. Para a população que não tem o conhecimento do que é desapropriação, gente, é o seguinte, nós vamos pagar para a prefeitura ir lá e derrubar o que tem lá, da iniciativa privada, do dono daquela casa, de parte daquele condomínio, nós vamos pagar para ele para poder derrubar, porque é uma área de interesse coletivo, público, né, e melhorar a estrada e fazer. Pô, tá errado fazer? Não, eu acho que tem que fazer a mobilidade. Só que se foi errado lá atrás, se a gente tomasse a decisão certa lá atrás, se o nosso plano diretor, que político não gosta porque é uma coisa técnica, é uma coisa que leva o crescimento da cidade da maneira correta, o cara não gosta, o cara gosta de fazer política, mas ele não entende dessa parte. Se a gente tivesse olhado isso, a gente não ia gastar dinheiro agora, né? E aí, esse é o grande problema, cara. Os caras só pensam 2 anos, 4 anos. Aí não faz o negócio acontecer. Nós vamos ter agora a reforma do aeroporto, que eu vi uma reportagem, né, do operador do aeroporto falando que vai reformar para a gente receber Boeing. Legal, bacana. Vai ter que desapropriar uma área. Só que essa reforma não vai nos deixar com capacidade para receber voo internacional. Porra, Carlinhos, beleza, mas nós não precisamos, nós não temos nem voo, né, doméstico, como é que a gente vai ter voo internacional? Cara, mas daqui a 30 anos a gente pode ter. Eu não quero construir e reformar agora para daqui a 30 anos usar, mas a área, o terreno, tem que desapropriar agora, porque quanto mais para tarde for, quanto mais lá na frente você fizer, mais caro vai ser, porque o cara vai fazer obra. E quanto mais obra tiver no terreno, e na hora que o aeroporto cresce, o terreno valoriza ainda mais, né? Aí você vai ter que gastar. E quem é que paga essa conta? Seu Rodrigo, seu Diego. Quem é que paga a conta, parceiro? Somos nós, com o imposto que a gente tem. Então é isso que eu falo, nós temos que mudar. Não tem jeito. Se você quiser mudar de verdade, você tem que trazer pessoas que são diferentes dos políticos que a gente tem. Se você estiver satisfeito com o que está aí, com essa saúde, com essa educação, né, com a segurança, com a infraestrutura, com a mobilidade, aí, meu irmão, você tem 2 cabos aí que é tudo a mesma coisa, é tudo igual, o modus operandi é o mesmo, né? Então, os caras só sabem pensar assim, em 2 anos, em 4 anos, os caras só sabem... Você já viu como é campanha política hoje? É para ver quem é que dança mais feio ou mais bonitinho, né? Então, os caras não tem mais o que mostrar. Os marqueteiros, porque quem ganha eleição não é político, quem ganha eleição é o marqueteiro, né? Então, os marqueteiros não tem mais o que mostrar. Então, é a briga se vai ser a dancinha A ou a dancinha B, o óculos X, o óculos não sei o que lá. Cara, se for para fazer política assim, eu não quero não, pô. Então, eu acho que a população está cada vez mais se cansando disso. E o nosso desafio é aquela sua pergunta lá do nosso início, né? Rapaz, já só falta isso. Eu falo muito, viu? O nosso desafio é mostrar para a população que existe um caminho diferente, né? Eu fui chamado várias vezes, né, para participar de outro grupo e não tá aqui com minha candidatura. Eu acho que, assim, na verdade, os caras nunca tiveram medo da gente ganhar a eleição, né? Porque partido pequeno, não tem tempo de televisão, não achamos ninguém para fazer uma coligação decente, para a gente estar aí. Mas o medo deles, sabe o que é, cara? É a gente estar aqui falando a verdade, falando que no Dom Pedro tem dono para furar fila, falando que no Clériston Andrade tem dono para furar fila, né? Que a gente vai combater, vai acabar com isso. Os caras têm medo é disso, é da verdade que a gente pode falar. Porque, cara, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tenho feito uma política, eu acho engraçado, cara, eu tava no Feira 10 ontem, e eu cheguei num lugar, eu não gosto de fazer política em bar, né? O cara já tá cheio do pau, tal, e o cara vai pedir bebida, aquela coisa toda, tá? E é triste, né? E
Beleza, eu comecei, mas estava ali aquele bolo de gente, cara, não vou perder a viagem, né? Tenho que pedir o voto, eu tenho que me tornar conhecido, né, para que as pessoas conheçam. Aí comecei a pedir voto ali, bacana, cheguei numa mesa, o pessoal me recebeu muito bem. Aliás, a grande maioria nos recebe muito bem, pelo fato de não conhecer a gente, então o cara dá um voto, né, de confiança, ouve ali um pouco. E aí o cara, beleza, tal, vamos pensar, vamos ver. Aquilo tudo tal. Aí o cara da mesa do lado, quando eu fui falar, né, tinha uma família, né, com um jovem, eu conversei bastante com um jovem, então umas 5, 6 pessoas. Na mesa do lado tinha um cara bebendo sozinho e tal. E o cara chegou, me abraçou, aí saiu e tal, e me pediu, agora paga aqui 5 cervejas. Aí eu falei, porque eu falei com o pessoal que você ia chegar aqui, você ia pagar, se você não pagasse, eu ia pagar. Eu falei, pô, parceiro, então paga logo para eles, porque eu não vou pagar, não. Porque a gente está aqui na política para acabar com isso. Porque o cara que te paga 5 cervejas agora, ele vai te tirar muito mais do que 5 engradado lá na frente. Ele vai tirar tua educação, tua saúde, tua esperança de uma vida melhor. Rapaz, o cara ficou puto, né? Xingou lá e tudo, não sei o que lá. E eu fui, né, já saindo numa boa na educação e tudo. Na hora que a gente está saindo, o pessoal da mesa do lado chama, meu amigo, eu quero o seu material. Eu quero o seu santinho. Eu estava em dúvida em votar em você, mas só pelo que eu ouvi você falando, eu quero, é isso que a gente quer na política. Então, gente, tem gente boa, tem gente que quer. Tirando aquela turma que é comprada, né? Tem muita gente boa. E esse cara que, mesmo esse cara que pede o voto, que quer trocar o voto e tal, esse cara tá puto com o sistema há muito tempo. A gente vê criança de 12 anos, na hora que vê que é um político, encosta em você para tirar alguma coisa para fazer. Imagine onde a gente vai chegar se não tiver um cara como eu, né? De novo, não sou melhor que ninguém, não. Mas hoje sou eu que estou aqui falando as verdades. Tem que ter coragem para vir aqui falar as verdades. Tem que ter coragem para abandonar a minha vida por 45 dias e estar aqui fazendo campanha, estar fazendo política. Eu podia estar em outro lugar, não me envolver com política. Mas tem coisas, não sei, cara, que parece que é um chamado que você tem que fazer e tal. Eu fui, assim, adorei participar, não queria de jeito nenhum. E hoje, cara, eu não me vejo fora. Porque eu acho que a gente tem um compromisso. Hoje eu tenho um compromisso com a sociedade, com aquelas pessoas que cada vez que passa, né, aumenta o nosso apoio das pessoas que querem uma política diferente. E eu tenho um compromisso com elas. E eu tenho falado em todo lugar que eu vou. Meu amigo, uma coisa você pode contar comigo, que é a minha coerência, que eu não vou me vender o sistema e que eu acredito que o caminho para a nossa mudança é esse. E a gente vai construir junto. Se a gente vai ganhar a eleição agora, eu acho que a gente vai sim. Vamos para o segundo turno, que a galera quer, estamos aumentando e tal. Mas se também não for, parceiro, aí a população vai sofrer mais 4 anos. E quem sabe daqui a 4 anos a gente vai estar de novo firme e forte. Não sei se eu vou ser candidato, não posso falar isso, porque eu não sei nem se vou estar vivo daqui a 4 anos, né? Que Deus me segure aqui por muitos anos, né? Mas a gente não é dono da vida, mas pode ser que tenha pessoas que estejam com mais gás do que eu daqui a 4 anos e eu vou estar lá junto com ela apoiando, porque o importante é a gente trazer gente boa para a política. A política só vai melhorar quando a gente tiver mais gente boa do que gente ruim. Não tem jeito, porque todo lugar é assim, cara. Tem podcast bom, podcast ruim. Tem médico bom, médico ruim. Político também é. Por muito tempo, a grande maioria, e hoje ainda é, de pessoas ruins, mas as pessoas de bem acordaram. E estão cada vez mais participando. Inclusive, eu falo muito, cara, não é só questão de ser do Partido Novo ou não. Tem gente boa em vários lugares. Em vários lugares tem. Quando a pessoa, às vezes, o projeto dela não casa com o nosso, mas é um cara do bem, eu incentivo e falo, vá lá. Né? Como nós tivemos pessoas que iam sair como vereador, achou que não ia ser legal, que ia ter menos chance aqui do que em outro partido, mas eram pessoas boas, eu falei, vá lá, meu irmão, jogue duro, torço por você, você é um cara bom. Pode ir. E é assim que a gente tem que fazer política, na minha opinião. Medeiros, a gente ainda tem para mais uma pergunta. 5 minutos aí para você ser até sucinto na resposta. O Partido Novo sempre fala da diminuição de impostos. Se você for eleito, você já tem um plano de diminuição de impostos municipais? Olha, isso é uma plataforma nossa, né? A gente entende que quanto mais dinheiro na mão de quem vai gastar, isso é melhor. Agora, falar em redução de impostos dentro de um cenário que a gente não conhece a máquina pública, né? Como ela está e tudo, seria uma grande mentira, uma grande enganação. Né? O que nós podemos garantir nesse momento é que nós não vamos aumentar os impostos de jeito nenhum. Né? Porque a gente já paga uma carga absurda. Agora, nós acreditamos que esse é um caminho para você ir construindo. Primeiro, se você aumenta a atividade econômica, você vai aumentar a sua arrecadação, né? Proporcionalmente, né? Na mesma velocidade, você vai ter mais dinheiro. E se você aplicar melhor esse recurso, você vai precisar cada vez mais de menos dinheiro. Além do que, se você melhora a atividade econômica, né? Vai ter menos pessoas dependentes do governo. O governo vai gastar
menos. Então, ó, esse é um caminho natural, mas não é um caminho de rompimento. Ó, entrei numa canetada, você tira o imposto, né? É lógico que a gente vai estudar a sonegação, como é que a gente aperta a sonegação, porque se você arrecada mais, você consegue... Pô, se a gente arrecada muito mais de IPTU, eu tenho condição de... Aí sim, você começa a falar, na hora que você tem arrecadação, eu posso pensar, para quem é que eu posso zerar o IPTU? Pessoas que têm uma renda até 2 salários mínimos, vamos zerar o IPTU desse cara? Você tem como aumentar... Né, a atividade econômica cresceu, mais empresas chegaram, nós vamos fazer a regularização fundiária e com isso nós vamos aumentar em X mil reais a arrecadação do município. Em contrapartida, eu posso pegar aquela pessoa e dar uma isenção do IPTU. Aí você vai construindo, né, o modelo econômico para que isso aconteça, mas não pode ser numa canetada. É que nem a gente vê a discussão da inflação, da taxa de juros, que às vezes as pessoas pensam que é simplesmente na canetada você vai lá e baixa a taxa de juros e pronto. Não, a taxa hoje é 10, eu quero que seja 5. Não funciona, você tem todo um modelo econômico, tem toda a atividade econômica para operar. Então eu acredito plenamente na redução de imposto, né? Mas é uma coisa que é gradativa. Né? E você vai, não dá para fazer do dia para a noite, mas esse é o modelo. Quanto mais dinheiro na mão do cidadão, melhor. Agora, enquanto você vai trabalhando as duas coisas, você vai trabalhando em como você reduzir imposto de uma maneira geral para a população, mas você também vai trabalhando na melhoria do serviço. Porque são dois problemas, né? Um é o tamanho dos impostos que a gente paga, e o outro é o nível de serviço que a gente tem. Se a gente tivesse pelo menos um nível de serviço muito bom, as pessoas iam reclamar menos da questão do imposto, né? As pessoas não, nós, todos nós. Porque se você pegar o imposto, tá aqui, ó, o martelo da justiça, né? Não posso bater no martelo da justiça aqui. Se você pegar as pessoas e falar o seguinte, ó, cara, você vai comprar aqui esse telefone custa R$1.000, R$500 é de imposto. E aí você pega e emite 2 boletos para o cara pagar. Um do telefone e um do imposto. Você acha que o cara, se ele tiver opção, ele vai pagar o do imposto? Ele vai ficar devendo, porque ele não está vendo a qualidade do serviço. Todo imposto que a gente paga, cara, é compulsório. A gente é obrigado a pagar. É a água que está aqui, é o que você paga para estar aqui, né, para fazer teu trabalho no podcast. Tudo isso a gente está pagando imposto embutido, né? Então, se a gente tiver um serviço melhor, aí você pagaria com muito mais vontade esse imposto. Medeiros, a gente está ali faltando 1 minuto e meio praticamente para chegar no seu tempo ali de uso, mas de forma muito breve, o que o seu governo fará para incentivar a geração de empregos específico, aí o primeiro emprego para os jovens? Olha, a liberdade econômica, né, e a redução de burocracia. Quando a gente fala de diminuir a quantidade de secretaria, não é só uma questão econômica, é uma questão de burocracia, né? Então, quanto menos secretaria tem, você faz com que o comando seja mais rápido, mais dinâmico, né? É que nem você chegar numa tribo que tem lá 50 caciques com 30 índios. Não dá, cara. Você tem que ter um nível de decisão maior. Então, você tem que tirar a burocracia do sistema. Nós vamos digitalizar tudo que é serviço da prefeitura e nós vamos ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sendo o grande representante do empreendedor, pequeno, médio, grande. Então, o cara nossa secretaria vai ser responsável para fazer o negócio andar. E aí as pessoas terem condição de trabalhar. O maior empregador, inclusive, de Feira de Santana é a Prefeitura Municipal. Então, a partir do momento que a gente assumir, que a gente acabar com o QI, né, do que indica lá do político, cara, nós já vamos abrir oportunidade para muita gente. Quem tiver aquela qualificação para determinada função, ele vai poder participar dos nossos processos. Nós vamos botar gente boa para trabalhar e gente boa sem essa questão de estar com o currículo lá, né? Ah, não, aqui é de fulano de tal. Né? Então, teve uma pessoa que estava me contando essa semana que ela se sentiu horrorizada porque ela foi trabalhar, né? E ela não tinha ido através de uma indicação, foi uma rara exceção, né? E ela chegou na repartição pública para trabalhar assim, mas você é de quem? Você é de quem? Ela falou, como assim? Não, você é de quem? Quem foi que mandou? Qual foi o vereador? Qual foi o político? Então isso a gente vai acabar, né? Então com isso a gente vai ter mais oportunidade para o cidadão de Feira de Santana de uma maneira geral. Certo. Medeiros, agora realmente tá nos seus 5 minutos livres para você ficar à vontade, pedir voto, falar e pra gente finalizar esse papo. Exato, e falar por que a pessoa deve votar, que o eleitor deve votar em você. Exato. Cara, Diego, assim, é muito simples, porque só existe a gente como caminho da mudança, né? De novo, não é que a gente seja melhor do que ninguém, né? Mas para resolver a situação de Feira de Santana, hoje nós só temos a gente como opção. Não tem outra opção, porque as outras opções que tem aí é para manter a máquina como está.
né? Ninguém vai fazer uma grande mudança na máquina pública porque o sistema de político que essas pessoas têm é o mesmo. É tirar uma panela para botar outra panela. Isso não vai resolver o problema de Feira de Santana. O que vai resolver realmente é a gente tirar e mudar totalmente a forma de operar. Né, trazer para a nossa cidade, né, uma política transparente, uma política, né, voltada para a sociedade, mesmo sem esse negócio, porque nós temos mais de 30 secretarias em Feira de Santana. E essa quantidade de pessoas é o quê? A quantidade de pessoas para alocar os amigos do rei. O cara tem lá, cada um, 10 partidos políticos atrás, um bocado de gente que o cara teve que fazer 1001 conchavos para poder ganhar. Os caras querem ganhar de qualquer jeito, né? Não tem opção, não tem outra opção para poder alocar esse povo todo. E como é que você faz para fazer as melhorias? De onde é que você vai tirar o dinheiro? Se o maior dinheiro que tem hoje está encaixado exatamente em manter a máquina. Nós temos que quebrar esse modelo, quebrar esse sistema, e é assim que a gente vai fazer, né? Com ideias novas, botando gente boa. Então eu garanto para vocês que com metade dos secretários que a gente tem aí, a gente consegue administrar a cidade muito melhor. Porque a gente vai ser mais rápido, nós vamos ser mais ágil, eu vou trazer gente boa, a gente quer trabalhar. Você pergunta hoje para as pessoas que estão aí, que estão na iniciativa privada, né, que poderiam estar trabalhando aqui na prefeitura. Cara, não tem um cara da universidade, eu não vejo um doutor. A gente tem tanto doutor formado na universidade, mas ninguém vem para a prefeitura, ninguém quer se misturar com a política, sabe por quê? Porque, cara, gente boa não quer ficar ali submisso a essa política atrasada, essa política da conveniência, onde as decisões não são tomadas no que é melhor, o que é pior para a nossa cidade. As decisões são tomadas se é bom ou ruim para o meu grupo. O cara não traz uma emenda parlamentar e fala qual é a prioridade da cidade. Não, ele traz uma emenda parlamentar porque vai levar para uma região que ele quer ganhar voto ali. Então, cara, tudo na nossa política hoje gira em torno de voto. Não gira em torno de projetos que vai resolver a nossa cidade. Aí, às vezes, você está melhorando uma área tal, né? Não que não mereça ser melhorada, mas você tem outra prioridade, né? Tem gente ali que não tem nem esgotamento sanitário. Então, o que acaba com a gente hoje é essa politicagem. Porque as pessoas acham que política é isso. Isso não é política, cara. Política é a arte de servir a sociedade. E é isso que falta na gente, nos nossos políticos. E é por isso que a única opção que tem, cara, é votar 30, é votar em Carlos Medeiros, é a gente romper com esse sistema. E a gente tem que parar com essa síndrome, né, da vítima, que a gente não pode ser. Ah, não, quando eu falo uma coisa bacana que acontece lá, o cara fala, ah, mas isso é lá em Santa Catarina. Cara, e a gente é o quê pior do que Santa Catarina? A gente é o quê pior do que Minas Gerais? Quer dizer, a gente não tem capacidade, não tem conhecimento, a gente tem que ser o quê? É sempre o primo pobre, né? Cara, a gente pode até ser um estado mais pobre, mas a gente tem que ter a vontade, a garra de mudar, de sair, né? Quantas pessoas saem? Por que tem gente que sai, né, de uma vida ruim e a outra não sai? Às vezes é a vontade de vencer. E nós temos que ter esse pensamento, cara. Sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo preço. Agora, a diferença, às vezes, é o cara que sonha, do cara que sonha e trabalha e vai conquistar. Então, esse é o caminho. Se cada pessoa, às vezes, que fala para mim, Carlinhos, esse é o caminho, tal, mas está muito polarizado agora, será que não é daqui? Cara, se for assim, nunca vai acontecer. Agora, se você acreditar que é agora, vai ser agora. Se você virar um voto, esse um voto virar mais um, e esse outro virar mais um, a gente vai chegar agora, né, no dia 6 de outubro, e a gente vai estar lá no segundo turno, e a gente vai mudar a história de Feira de Santana, mudar a história dessa política. O que é que você tem a perder? Você que está acompanhando a gente aí, me fala, o que é que você tem a perder? Você já conhece os outros dois. Você já sabe que a saúde com eles é ruim, é chorar, é rezar para não morrer, para não ficar doente, a educação a mesma coisa, a segurança, a gente tem que ficar dentro de casa para não morrer. Comigo não, comigo você pode pesquisar, me siga nas redes sociais, @CarlosNovoFSA, vem comigo participar desse projeto. Muda tudo, tudo novo, vote no 30! Aí, pontual, gostei, Medeiros. Exato. A partir de agora, galera, o tempo acabou, a gente só vai primeiro fazer os agradecimentos a Medeiros por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, poder fazer vocês conhecerem eles. E assim, é um recado que eu passo em todo o programa. Tudo que eu, Diego, perguntamos, tudo que Medeiros falou, ou qualquer outro candidato falou aqui, pesquisem, não fiquem na dúvida. Vão lá e façam suas pesquisas e tirem qualquer dúvida que você tiver. É isso. Mais uma vez agradecer, Medeiros, sua disponibilidade, ter conversado aqui conosco, agradecer também a audiência que esteve aqui conosco e que possam fazer usufruto aqui dessas informações, como o Rodrigo já falou, pesquisar cada vez mais, não apenas Medeiros, mas todos os outros candidatos que conversamos, para que possam tomar e fazer o seu voto com consciência. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Medeiros. Eu agradeço a vocês, né? Muito legal estar aqui, sou fã, né,
de vocês, do programa desde o início, sempre incentivei, onde eu passo, falo, né? Não puxo o saco de ninguém, né? Tô aqui porque realmente acho legal, acho bacana, acho que vocês trouxeram um pouco também de política para falar para o ouvinte de vocês, é legal, né? Democrático, né? Então, parabéns para vocês, e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa bacana mais para estar falando, né? Depois da política e tal. Acho que vocês continuem aí firme e forte no propósito, né? E que tenham sucesso cada vez mais, jovens que tragam cada vez mais para nossa cidade boas ideias, bons projetos como esse aqui. E Medeiros, uma coisa que eu vou falar é, se eleito, Isso que eu ia falar queremos também. você pelo menos 4 horas aqui, venha com tempo, pra gente discutir todas as mazelas da cidade de forma aprofundada. Agora, eleito. Apertou já o compromisso, né? Já tem um compromisso, então. Fique tranquilo, eu venho com todo carinho e aí a gente vai ter até mais tranquilidade de conversar, porque não é uma disputa política, vocês não vão estar amarrados nas premissas da lei, né? Vai ser mais tranquilo e a gente vai fazer um bate-papo fenomenal. Agora, será que nesse dia pode ter uma gelada? A gente vai ver até lá. Vamos nessa, Diego. O homem foi da área, ele sabe do que está falando. Galera, mais uma vez, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Forte tchau. abraço. Tchau, tchau.